Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer um delicioso alfajor de colher com um toque junino ou julino, como queiram, que vai ser o acréscimo de uma pasta de amendoim integral e, por que não, vou adicionar também um pouco de amendoim torrado, triturado. O alfajor de colher utiliza basicamente quatro ingredientes, que é creme de leite. Em geral, vocês podem usar o fresco. Eu estou usando uma mistura de dois cremes de leite que vem nessa embalagem longa-vida, mas que são creme de leite de verdade e que tem um alto teor de gordura. Esse aqui ele bate chantilly. Esse aqui tem um pouquinho menos de gordura, mas os dois misturados vão ter a textura que eu quero, que não é a textura de um chantilly bem firme, mas um chantilly mais mole. Então eu vou usar 600 mililitros da mistura desses cremes de leite, mas se você quiser usar só o de chantilly, ele vai ficar um pouco mais aerado, mas eu prefiro diminuir um pouquinho a quantidade de gordura, no caso do creme de leite, podendo até pegar um de caixinha normal, que tem um índice em torno de 17%. Esse aqui, que é o mesmo do creme de leite fresco, é 35%. Esse aqui, que é uma versão gourmet, ele é 30%, e tem os outros demais ficam entre 17% e 20% de teor de gordura. Então, para 6 mililitros de creme de leite, eu vou colocar 400 gramas de leite, de um bom doce de leite. Esse aqui é um doce de leite de extrema qualidade que nós temos aqui em Minas Gerais. Pode utilizar qualquer biscoito, mas eu gosto de usar um biscoito que seja de leite maltado, porque o alfajor, que é um doce argentino, sempre usa na par. O alfajor basicamente é uma espécie de um biscoito recheado com cobertura, todo coberto de chocolate. E o biscoito leva muita farinha maltada. E esse biscoito de leite maltado traz esse mesmo sabor. E por fim o chocolate, que vai ralado mais grossinho, que dá uma textura. Mas vamos começar aqui com o creme de leite, que eu vou bater até quase chegar a uma textura de chantilly. Bom, depois de dar aquela boa aerada no creme de leite, agora eu vou misturar os demais ingredientes, que são o doce de leite, que eu já falei a quantidade, são 400 gramas para 600 mililitros, gramas, dá quase a mesma coisa de creme de leite, e também 100 gramas dessa pasta de amendoim integral, que é sem sal e sem açúcar. E agora eu começo aqui a misturar uma velocidade mais lenta, depois eu posso ir aumentando gradualmente. Como dá pra ver que fica super cremoso e delicioso, é claro. E aqui eu já estou com o biscoito de leite maltado e vou triturar aqui no meu processador. Dá para colocar também num saco plástico e sair batendo com algum objeto, um rolo de macarrão, por exemplo, até triturar bem. Mas é claro que no processador é bem mais rápido. Algumas vezes aqui já é suficiente para deixar ele bem triturado, mas é interessante deixar alguns pedacinhos um pouco maiores. Como eu falei também, eu esqueci de comentar, eu vou colocar também um pouquinho de amendoim torrado aqui misturado ao biscoito. Só dá uma batidinha, eu coloquei mais ou menos umas 4 a 5 colheres de sopa. Se vocês quiserem, dá até para substituir o biscoito pelo amendoim. É claro que vai ficar um pouco menos doce, mas para quem quer reduzir a quantidade de açúcar, é uma excelente opção. E a finalização é algo muito, muito simples. É só fazer uma camada de cerca de meio centímetro do biscoito triturado, nesse caso o biscoito com o amendoim torrado e triturado, e também uma leve camada de chocolate ralado. Eu estou usando chocolate 70%. A quantidade vocês vão colocar de olho mesmo, é só a quantidade para cobrir. Essas partes da receita, tanto do biscoito quanto do chocolate, não tem uma medida muito certa. Nesse caso aqui eu utilizei um pacote de biscoito, mas eu poderia utilizar um pouco menos. E além disso, eu ralei o chocolate nessa parte grossa aqui do ralador, porque ele dá uma textura interessante e não desaparece o chocolate.
dou uma leve alisadinha, assim, só para ficar reto aqui por cima. E aí vou começar a colocar aqui o chocolate. A ideia aqui é cobrir a camada de biscoito, então não é uma camada tão grande de chocolate. Uma outra dica super legal, que eu só percebi isso há pouco tempo, é que vocês podem fazer essa receita fazer até na hora mesmo, né? Mas desde que todos os ingredientes já estejam gelados, é claro, né? Se vocês quiserem fazer só a parte do creme antes, deixar na geladeira e deixar para triturar o biscoito na hora de servir, o chocolate também é interessante deixar ralado de uma vez, porque dá um pouco mais de trabalho para ralar. Mas o biscoito, quando você coloca e logo em seguida você serve, fica super crocante, fica delicioso. Parece até uma outra receita. Bem, pessoal, aqui já está o meu alfajor junino, né, com pasta de amendoim. Ficou super bonito e fica muito gostoso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.